Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma obra que foi publicada em folhetim e também é um romance investigativo francês. Faz parte da literatura gótica e basicamente a sua fama se deu por conta das adaptações, tanto as cinematográficas, mas principalmente as óperas. E a gente está falando de um título que fala sobre ópera, e é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Esse foi um título cedido em parceria pela editora Zahar, e a gente leu no Lendo Literatura Clássica junto com a Jaque, do Estande da Jaquinha. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir! Se você gosta de Fantasma da Ópera e quer comentários mais aprofundados a respeito desse título, então vou recomendar para vocês o QGCT, o nosso podcast. Lá a gente fez uma análise aprofundada e vocês não vão ter só a minha opinião, mas também a da Jaque, do Estande da Jaquinha, e da Raíssa, que é basicamente uma especialista e fanzaça de Fantasma da Ópera. Você vai encontrar o link do podcast bem aqui na descrição desse vídeo. Então é só ir lá e conferir. Lembrando que tem spoilers. Fazendo o resumo de O Fantasma da Ópera. Aqui a gente tem a Ópera de Paris, é um lugar incrível, lindo, fantástico, e nesse espaço ronda uma lenda, um acontecimento fantasmagórico. Uma criatura aparece e ordena os diretores, ordena no lugar, e basicamente esse é o fantasma da ópera. E a força dele é estrondosa. E ao mesmo tempo a gente tem a Christine Daae, que é uma cantora interiorana e basicamente estrangeiriça a esse espaço da Ópera de Paris. E ela é uma cantora meio que medíocre, mas graças a uma voz que não tem corpo, e ela acredita que é um anjo, né? Começa a cantar divinamente bem. E mesmo assim ela não ganha espaço na ópera. Só que o espaço que ela tem já vai trazendo absolutos fãs. Um deles é Raul, o seu amigo de infância, que ao aparecer na Ópera de Paris reconheceu a sua amiga e resolveu que vai ficar com ela. Ele perguntou isso pra ela? Não, mas ele quer ficar com ela e é isso, ele quer ficar com ela. Não perguntou em nenhum momento, mas ele quer ficar com ela. Um relacionamento bem tóxico e abusivo dentro desse título e, ao mesmo tempo, a gente vai ter a Christine Daae em dúvida entre o fantasma e o Raul, que é seu amigo de infância. Claro que isso é só depois dela dizer 30 vezes não pra ele, ele insistir, ele continuar lá e ela finalmente acatar, porque ela resolveu acatar, entendeu? Não tem uma lógica. E então, os acontecimentos vão se desenrolando ao ponto de Christine Daae acabar parando no subsolo dessa ópera. Fazendo a análise de O Fantasma da Ópera. Eu quero destacar uma coisa antes de mais nada. Primeiro, um pedido até de desculpas pra Jaque, que eu já tinha dito no podcast, e eu vou voltar a repetir aqui, que eu sempre disse pra ela que eu não me importava com os personagens. Eu achava que os personagens serem legais ou não fazia diferença pra minha experiência literária. Até porque o que eu busco muito é o enredo e as críticas que o autor traz. Em O Fantasma da Ópera, a gente tem 3 pilares: o Raul, a Christine e o próprio fantasma. O problema é, todos eles, na minha concepção, são insuportáveis. Eu não consegui gostar de nenhum, eu queria que todo mundo morresse, eu não tava com saco de nada, e eu várias vezes parei a obra pra respirar, porque eu não tinha vontade nenhuma de continuar. Essa é a minha opinião pessoal a respeito do Fantasma da Ópera. É um título incômodo, que traz um relacionamento abusivo e tóxico de todas as partes e que ninguém aqui é santo e que todo mundo, assim, não precisava nem estar ali, sabe? Porém, essa é a minha opinião particular e pessoal a respeito do título, porque eu tive realmente um desgaste emocional ao ler O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Contudo, agora eu vou trazer um ponto de vista profissional. Eu vou afastar a Camille, no caso, a minha personalidade, e trazer para vocês comentários pertinentes a respeito do título. Da mesma forma que, por exemplo, eu fiz nos Sofrimentos do Jovem Werther. Vocês podem encontrar nos cards desse vídeo. Bom, falando de O Fantasma da Ópera de uma forma analítica. Esse título, a primeira coisa que ele vai brincar é com o espaço. A gente vai ter o macroespaço, que é a França, e o microespaço, que é a Ópera de Paris. Dentro desse microespaço, a gente vai ver as relações construídas fora da ópera, ou seja, no espaço que é a França. Tanto o preconceito contra o estrangeiro, tanto a nobreza e o seu abuso, o seu desejo de ter independente do que. Existe uma futilidade em todas as relações construídas nesse romance. E é uma proposta do Gaston Leroux. Então todo o incômodo que eu tive durante a leitura, acredito que foi proposital do autor.
Contudo, lembrando que o período histórico que o Gaston Leroux escreve, baseado em autores como Edgar Allan Poe e Conan Doyle, a gente vai ter aqui dentro desse título talvez uma coisa natural no período do Gaston Leroux. Então, é possível que a crítica que eu tire de O Fantasma da Ópera seja uma coisa muito contemporânea e não algo de fato do autor. Para quem não sabe, o Gaston Leroux, ele era um jornalista, inclusive ele cobriu a Revolução Russa. Então, o que a gente vai encontrar dentro do romance do Fantasma da Ópera são críticas muito pertinentes à sociedade. E isso é muito bem elaborado dentro do Fantasma, porque o Fantasma vai estar sempre à margem. E eu vou lembrar a vocês também um título que a gente já resenhou por aqui, que é Drácula, e a gente vai falar sobre a orientalização. O Fantasma tem muitos momentos de orientalização dentro do título e ele também não tem voz narrativa. O que significa dizer é que a gente está se pautando muito nos personagens centrados e no narrador e não de fato na percepção do fantasma. Embora o narrador passe um pano do caramba pro Eric. Não menos importante, a gente vai ter uma discussão entre o Hobbes e o Rousseau de novo, que é o homem nasce mal ou a sociedade o corrompe. Então, essa dúvida vai também permear as páginas do Fantasma da Ópera e vai ser bem interessante como ela vai ser elaborada. Esse aqui é um romance policial e investigativo bem baseado em Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle, duas referências para o Gaston Leroux mesmo. E, para além disso, ele é um romance que é próprio da literatura gótica. Então, a gente vai ter muitas referências e estereótipos marcados dentro desse romance como parte da literatura gótica, desde o cenário até a construção dos personagens bem ambíguas. Inclusive, Radcliffe sentiu sua falta nesse título. Para além de todas essas críticas, todos esses aspectos dentro do romance, há uma coisa muito incômoda. O enredo é completamente quebrado. E talvez seja por isso, e não só pelos personagens, que esse título me incomodou tanto. Porque existe um momento aqui, uma quebra, uma ruptura, que fica muito nítido, muito claro, que o Gaston Leroux resolveu mudar de ideia do nada. Parece que alguém virou pra ele enquanto ele tava escrevendo um romance de folhetim e disse: Gaston Leroux, isso aqui tá uma merda, muda tudo. Pelo amor de Deus, não tá dando certo. E o Gaston Leroux acatou a ideia dessa pessoa e ficou horrível. Porque é simplesmente uma quebra aleatória, do nada. E o romance, ele sai de ponto X e vai pra ponto Y. E é isso, ele só resolveu fazer essa mudança. Então, acabou ficando muito incômodo. A estrutura do romance é muito quebrada. As cenas em si, o romance em si, a situação da Christine Daae, tanto em relação ao fantasma quanto ao Raul, desculpa, não faz sentido nenhum. Então, assim, é um título que tem muitas críticas interessantes. Se o Gaston Leroux, ele trouxe isso aqui como se fosse uma história real, verídica. Ele pega fatos reais, ele mistura com a ficção e, aproveitando que o seu nome, como Gaston Leroux, era um nome conhecido e famoso dentro do jornal, é como se ele trouxesse aqui, dentro desse romance, uma construção da realidade. E ele acaba quebrando tudo durante a história. Não sei se foi de propósito, não sei se foi porque alguém mandou ele fazer isso, só que realmente acaba ficando muito ruim, acaba ficando muito desequilibrado e não faz sentido nenhum. Então, tem críticas maravilhosas que são próprias de um jornalista que passou pelo Oriente, que passou pela Rússia, que viu diferentes realidades e percebeu as mazelas e os preconceitos próprios da França, principalmente contra o estrangeiro, contra a realidade do outro. Ao mesmo tempo, como escritor de ficção, acaba que o romance ele é realmente muito mal elaborado. A ideia é muito boa, tanto é que a gente percebe como esse título acabou fazendo muito sucesso pelas adaptações, mas o decorrer dessa história, do romance original, foi uma decepção bem grande. No entanto, eu ainda recomendo a leitura desse título pelas críticas. Durante o debate, eu tinha dado uma nota muito baixa e as pessoas foram fazendo comentários, eu fui percebendo coisas que tinham no título, que eu me ceguei de fato, porque eu não tinha gostado. Quando eu olhei e percebi esses detalhes, eu percebi a grandiosidade desse romance como crítica. Então, eu acho que o Gaston Leroux ele pode ter feito coisas de propósito que eu achei ruins, justamente para serem ruins, como acontece, por exemplo, no Passageiro para Frankfurt, da Agatha Christie, que eu vou deixar aqui também nos cards. Só que não funcionou comigo, foi realmente muito incômodo, mas é um título que merece destaque e a sua atenção, então eu acho que você deveria ler para, inclusive, tirar a sua própria experiência. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição para vocês. Ela vai seguir o padrão da Clássicos Zahar, então ela é capa dura, é uma edição comentada, ela não tem ilustrações, mas tem notas de rodapé que vão te ajudar e facilitar muito na vida, principalmente referências a óperas e a construção da própria ópera em si. Então você vai ter vários comentários que vão auxiliar bastante nisso. Também tem comentários do autor originalmente. Não menos importante,
A apresentação é do Rodrigo Casarim, a tradução é do André Teles, geralmente ele traduz em francês mesmo os títulos do Clássicos da Zaha. Só que, diferente de outros títulos, esse aqui parece que a revisão não foi muito boa, ou eu estava mais atenta à revisão, então acabei encontrando bastante erros de revisão, tanto na questão de erros pequenos mesmo e até de digitação. Nada demais, assim, que vá atrapalhar a leitura. Inclusive, 2 títulos que eu vi sobre o Fantasma da Ópera. Essa aqui é a melhor tradução dentre as que eu acabei pegando para fazer uma comparação. Então, eu ainda recomendo essa edição se você quiser ter uma experiência melhor com o Fantasma da Ópera. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar esse título ou qualquer outro aqui pela Amazon, eu sugiro para vocês o link que vai estar aqui na descrição, que vocês vão ajudar o canal sem pagar mais nada por isso. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, Grupo Caneta Tinteiro no Instagram, e também pode encontrar a gente na Twitch com o Grupo Caneta Tinteiro também. E o nosso podcast, o QGCT. Então eu espero vocês nas redes sociais ou aqui nos comentários. Tchau, tchau!